Agora são 12h e 25 minutos, eu estava aqui assistindo, vendo o retorno de vídeo dessa reportagem e as cenas bastante tristes, né? As pessoas não querem ser surpreendidas por eventos climáticos dessa magnitude. Vou pedir para Luiz Carlos Brizola dar uma viradinha na câmera aqui, ó, para a gente mostrar a situação de momento. Algumas residências ainda permanecem com lonas, porque geralmente são residências que contam com seguro, então é necessário acionar os seguros para que os reparos sejam realizados. Durante todo o final de semana, 88 homens trabalharam aqui somente no bairro Novo Horizonte para dar conta da demanda. Foram mais de 130 chamados. Para otimizar todos esses atendimentos, a vice-prefeita, agora a prefeita em exercício, Ângela Paduan, montou um comitê de crise no ginásio de esportes do bairro Novo Horizonte, unindo as forças do município, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil e também o trabalho muito importante de voluntários, homens cristãos do grupo Legendários, que foram fundamentais para a resposta rápida, com a mão de obra para aqueles moradores aqui do bairro que não tinham material ou que às vezes tinham o material, mas não tinham a mão de obra. Agora eu converso ao vivo com a prefeita Ângela Paduan. Prefeito, o que a gente observou aqui em Pato Branco no final de semana, desde o finalzinho da tarde, começo da noite de sexta-feira, é o que eu costumo registrar em Santa Catarina, em reportagens com desastres ambientais mais densos. E a resposta sua, a inteligência tática para unir voluntários com as forças do município aconteceu de uma forma inteligente e ágil e foi possível, então, já na sexta-feira, ter uma noção geral do que aconteceu aqui no bairro Novo Horizonte. Bem-vinda ao vivo ao nosso Humaitá Notícias. E quais eram os números da operação na sexta-noite? Porque depois esses números ficaram um pouco maiores. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo em mais um momento a informação para a população, agora com dados muito mais robustos, né? Quase que totalmente finalizados, ainda estão fazendo verificações dos cadastros que já foram abertos para ter certeza de que os chamados foram atendidos. Então, na sexta-feira à noite, tivemos poucos minutos de luz do dia ainda, depois do vento forte aqui. Então, nós já sabíamos pontualmente algumas casas em situações de maior risco e em situações emergenciais, elas já foram sinalizadas. Houve uma colaboração da comunidade também, que prontamente se solidarizou com vizinhos e familiares que tiveram suas casas atingidas. Então, muitos estiveram junto com suas famílias nesse momento, deixando sua casa, mas indo para casa de familiares, e nós tivemos pontualmente casos que foram direcionados para casa de passagem. Olha, a força dos ventos, obviamente que não estava no planejamento da senhora e das suas secretarias, mas o material chegou bastante rápido, telhas, insumos e não somente lonas. Isso havia já em depósito, a senhora buscou de forma emergencial a aquisição de todo esse material? Nós temos um respaldo em lei para aquisição de materiais, que faz com que essa compra seja realizada de forma menos burocrática, mas a prestação de contas ela acontece da mesma forma, né? Tudo dentro dos quadrantes legais, mas existe uma legislação que permite a compra de materiais em caráter emergencial para situações como essa. Então, no sábado de manhã, onde o tempo deu uma trégua e nós pudemos verificar melhor a situação, onde foi feito todo o cadastramento, foram 132 famílias cadastradas, casas cadastradas. Dessas, nós temos um número de 95 cadastros, onde precisaram menos de 10 telhas, ou seja, foram pequenas injúrias, muitas causadas por materiais que vieram de outras residências, por pequenos galhos, por pequenos destroços de telhados que foram levantados, que acabou atingindo as casas ao redor. Então, os pontos realmente de emergência, onde tiveram grande quantidade de telha afetada ou levantadas, nós podemos contar com a ajuda, vamos dizer assim,
quase que divina do tempo que nos ajudou no sábado, né, onde não teve chuva, e aí pôde sim ser recoberto essas casas, finalizando ontem, mesmo com os períodos curtos de estiagem, a gente conseguiu finalizar ontem, todas as emergências foram atendidas. É claro que existem casos pontuais de material, onde não precisa de mão de obra, ou pontos que mesmo foram identificados ontem, porque voltou a chover dentro das residências, que ainda estão passando por levantamentos. Esse trabalho, prefeito, imagino que ele continua. A todo momento aqui, quando eu e o Brizola chegamos do bairro Novo Horizonte, a gente percebe empresas que prestam serviços de telefonia, recabeando, reconstruindo aqui os cabos, porque algumas residências ainda estão sem contato telefônico e sem ligação também com a internet. A energia elétrica já na noite de sexta-feira foi restabelecida, a questão de no máximo 2h30 a 3 horas, como a gente já mostrou na reportagem. Além do bairro Novo Horizonte, quais foram os outros bairros também atingidos? Eu já sei que esses com menor potencial destrutivo. Nós tivemos o bairro Veneza, que é ao lado, nós tivemos pontualmente casos no Morumbi, no Sudoeste e uma residência no Bela Vista. Então foram casos mais isolados, mas sabendo que o grande quantitativo e o mais emergencial se concentrou aqui no Novo Horizonte. Desde sexta-feira, a nossa equipe de reportagem está presente aqui no bairro Novo Horizonte. Num primeiro momento, para informar a população que deveria ir até esse comitê de crise aberto pela prefeita Ângela Paduan para buscar informações oficiais e também para buscar a assistência. E a partir dali a gente já via a presença dos voluntários do Legendários. Foi fundamental para dar celeridade às obras, porque ontem ali grande parte das casas que tiveram os telhados destruídos já estavam com tudo resolvido ou bem encaminhado. Prefeito, importante, né? A sociedade junto com os governos trabalhando para resolver essas situações urgentes e emergentes que surgem de um momento esperado, como foi o caso ocorrido com essas tempestades. Com certeza, foi um trabalho que veio e que nós ficamos muito agradecidos com principalmente uma mão de obra que foi excepcional e foi direcionada onde realmente precisava. Então, o alinhamento num momento como esse, de Defesa Civil, Prefeitura Municipal e o voluntariado, assim como com a comunidade e com o bairro, faz com que as coisas possam ser mais efetivas. Então, fica aqui o nosso agradecimento à sociedade, à comunidade, onde nós estivemos presentes nesse momento de crise. Os trabalhos continuam, os cadastros, as verificações continuam, as famílias que ainda precisarem de algum tipo de auxílio, seja de mão de obra ou de material, a assistência ainda está passando aqui no bairro, fazendo essas verificações, mas é claro, tem a Secretaria de Assistência, os telefones estão à disposição para que a gente realmente possa cumprir com a finalidade disso tudo, que é atender a comunidade. Conversei aqui, obrigado pelas informações, eu conversei com a vice-prefeita Ângela Paduan e agora a prefeita em exercício aqui no município de Pato Branco.